Vamos agora tratar de um tópico que nós já tratamos aos pouquinhos ao longo das aulas anteriores, que é a lei. Vamos agora vê-lo de uma maneira organizada. Nós vimos, na aula anterior, que existe uma ordem de todas as coisas. É aquilo que São Tomás de Aquino chamava de ratio divina. A razão não no sentido de raciocínio, mas no sentido de 2 sobre 8 igual a 1 sobre 4. A razão divina. A proporção divina, talvez se pudesse dizer. O que é essa ratio divina? Basicamente, Deus criou o universo de maneira ordenada. Todo o universo é ordenado por leis, e essas leis a gente hoje em dia separa, mas não há diferença real entre leis da física, leis da biologia, leis da química, leis do mercado, etc. O que isso significa na prática? Isso significa que leis são descobertas, não criadas. Ninguém criou a lei da oferta e procura. Ninguém criou a lei da gravitação universal. Apesar de que tem aquela história que se Newton fosse brasileiro, ele tinha sentado debaixo de uma jaqueira, tinha caído uma jaca na cabeça dele e a gente estava voando até hoje. Mas ninguém criou a lei da gravitação universal. Newton descobriu essa lei. Ninguém criou a lei de oferta e procura. Adam Smith simplesmente botou no papel algo que ele já havia percebido na realidade. E isso, minha gente, também vale para as leis humanas. Porque nós temos 3 níveis. A lei divina, quer dizer, aquela lei que foi dada por Deus. A lei natural, aquela lei que é a correspondência à ordem de todas as coisas, a correspondência direta, e que é expressa da melhor maneira nos 10 mandamentos. Quer dizer, ninguém deve matar, em sociedade nenhuma. Ninguém deve cometer adultério, ninguém deve prestar falso testemunho, todo mundo deve honrar pai e mãe. Isso é a lei natural. Isso está inscrito em nossos corações. Ou seja, todo mundo já sabe disso. Se você pegar todas as sociedades que tenham durado mais de 1000 anos, você pegar todas as leis de todas as sociedades, e você vê quais as leis que praticamente todas as sociedades adotaram, você vai encontrar os 10 mandamentos. Por quê? Porque o ser humano já nasce sabendo eles. O que acontece, contudo, é que uma sociedade sem Deus, uma sociedade que não tenha acesso à revelação, frequentemente vai procurar uma válvula de escape, vai procurar uma lei que eles possam desobedecer. Então, os muçulmanos vão ter várias mulheres, os japoneses matavam por dar aquela palha, o sujeito podia cortar um camponês ao meio para testar uma espada, por exemplo. Isso acontecia e acontece ainda em sociedades várias pelo mundo, os lugares onde o cristianismo não chegou, a escravidão, há outras violações da lei natural, que acontecem basicamente para dar uma válvula de escape. Onde não há cristianismo, há escravidão. A nossa sociedade que está se paganizando é uma sociedade em que se está escravizando também. E em breve nós veremos a escravidão voltar com tudo, se continuar a paganização da sociedade. Ela já acontece em vários aspectos, por exemplo, você botar uma criança, tirar ela dos pais durante 5 horas por dia é uma forma de escravidão. E a lei humana, portanto, ela tem que ser conforme a essa lei natural, essa lei divina. Tem que ser. A lei divina é aquela que a gente só sabe por causa da revelação. Porque Nosso Senhor veio e nos deu a lei. A lei natural é aquela que a gente sabe porque ela já está inscrita nos nossos corações. E a lei do homem? A lei do homem, ela só pode ser, para que ela seja realmente uma lei, ela só pode ser uma maneira de colocar em prática a lei divina ou a lei natural. Por exemplo,
A lei natural nos proíbe roubar. Se eu paro o meu carro na frente da porta da garagem de alguém, eu estou roubando dessa pessoa o direito de sair de casa. Estou roubando o uso do automóvel dela. Na prática, se o carro tivesse sumido, ia ser a mesma coisa, porque ele não consegue sair de casa. Então, é perfeitamente possível ter uma lei humana que diz: aonde houver a guia rebaixada, ao meio-fio, como ladeirinha, pintado de amarelo, não pode estacionar. O que é isso? Isso é uma maneira de fazer valer a lei natural. Do mesmo modo, a sinalização de trânsito. Por que a gente tem que parar quando está vermelho e andar quando está verde? Porque tem uma lei humana que diz isso. Para evitar que a gente atente contra a vida do próximo, batendo com o carro, os dois ao entrar na mesma rua ao mesmo tempo. São leis humanas perfeitamente válidas, justas, que devem ser obedecidas. Agora, uma lei que vá contra os costumes da sociedade, ela não é válida. São Tomás de Aquino nos ensina que uma lei que atente contra os costumes da sociedade, e hoje em dia está na moda tentar fazer leis para transformar a sociedade, ela simplesmente não vale o papel em que ela foi escrita. Uma lei tem que ser conforme a lei natural, de acordo com os costumes da sociedade. A gente não pode fazer uma lei, por exemplo, que diga que as mulheres podem andar sem camisa pela rua. Por quê? Porque é contra os costumes da sociedade. Se a lei diz, lançam a lei dizendo que as mulheres podem andar sem camisa pela rua, isso não quer dizer que a mulher tem o direito de andar sem camisa pela rua, porque essa lei não vale. Um caso extremo disso aconteceu durante o episcopado de Dom Eugênio Salles, no Rio de Janeiro. Fizeram a lei que dizia que uma mulher estuprada que chegasse na delegacia, os policiais deveriam dizer para ela um lugar onde ela poderia ir matar o neném. Dom Eugênio Salles, então bispo do Rio de Janeiro, foi aos jornais e à televisão e disse: eu excomungarei imediatamente em público o policial que obedecer essa lei. Essa lei não é válida. Por quê? Porque ela vai contra a lei natural. Você não pode ir contra a lei natural. Do mesmo jeito, uma lei que vá contra os costumes, ela é plenamente inválida. Uma lei não pode modificar os costumes, a função dela é preservá-los. Então, resultado, a lei não pode violar a lei natural, não pode violar os costumes da população, ela não pode deixar de visar o bem comum. Quer dizer, a lei tem que visar o bem de todos, o bem de toda a população. Eu não posso fazer uma lei que diga que, sei lá, os gordinhos não podem andar de ônibus. Por quê? Porque eu estou punindo os gordinhos e não estou fazendo rigorosamente nada para o bem comum da população. A lei deve ser necessária. Ou seja, não se pode fazer uma lei se não precisa daquela lei. Quanto menos leis forem feitas, melhor. É por isso que quando eu vejo propaganda de político dizendo é o político mais produtivo, conseguiu aprovar 1.500 leis, eu digo: Deus me livre. Tomara que esse sujeito nunca seja reeleito. Quando eu vejo no jornal que os deputados não trabalharam quase nada, esse mês só saíram 500 leis, eu digo: graças a Deus. Tomara que encha de barata aquilo para eles fazerem menos leis ainda. Porque a lei deve ser necessária. Se a gente tem uma rua, que se chama Rua João da Silva, e vem um vereador e propõe uma lei para chamar ela de José da Silva, José de Souza, ele deve pensar muito: isso é necessário? É justo dar essa homenagem ao José da Silva e, ao mesmo tempo, punir os descendentes de João da Silva, que ficavam tão felizes de ter uma rua com o nome do antepassado deles?
Isso é uma coisa que é necessária para o bem comum. Isso é uma coisa que está de acordo com a lei natural. Isso não viola, de alguma maneira, a lei divina. Quer dizer, antes de tentar aprovar uma lei, tem que pensar isso tudo. Porque, senão, essa lei não vale nada. É uma lei inválida. Uma lei que não vise o bem comum, ou uma lei que seja contra a lei natural, ou uma lei que viole os costumes da sociedade, ou uma lei que seja desnecessária. Ela não vale nada. Não serve para nada. Além disso, a lei deve ser promulgada por aquele que tem o poder de fazê-lo. Ou seja, os vereadores de Pindonhoca do Mato Dentro não podem fazer uma lei que valha para o Brasil inteiro. Por quê? Porque eles não têm poder sobre o Brasil inteiro. Né? Não faz o menor sentido. Parece que houve uma cidade aí que a Câmara de Vereadores aprovou uma emenda à Constituição Federal, mais ou menos esse tipo de delírio. Não adianta, não pode, eles não têm poder sobre o Brasil inteiro. E ela deve ser, por essa pessoa que tem esse poder, promulgada. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo mundo tem que ficar sabendo da lei. Uma lei que não foi promulgada, não ficou todo mundo sabendo da lei, não vale. Tá? Isso que nós estamos falando é na teologia moral. Agora, como a gente já viu em aula anterior, né, a imensa maior parte das leis no Brasil, na prática, não foi promulgada. Por quê? Porque ninguém sabe. Aquela pergunta lá sobre o desconto de sei lá o quê, eu disse, olha, eu não consigo entender aquele olerite, parece que aquilo, a pessoa tem 10 dias, eu não sei o quê, o patrão avisa, não avisa. Por quê? Porque ninguém sabe daquilo. Ninguém sabe como aquilo funciona. Só meia dúzia de pessoas que se dedicaram a esmiuçar aquela questão. E eles não vão saber uma outra questão. Então, na prática, essa lei não foi promulgada. Do mesmo modo, a maior parte das leis do Brasil, na prática, não é necessária. Não há necessidade nenhuma daquela lei. Do mesmo modo, muitas das leis que são aprovadas por aí violam os costumes da população. Por exemplo, casamento gay. Que não é nem casamento, nem alegre, né? Gay quer dizer alegre em inglês. Você juntar dois barbados na mesma cama e dizer que aquilo é um casamento, não faz daquilo um casamento. E qualquer oficial de um cartório tem todo o direito do mundo de dizer eu não vou participar dessa farsa. Ele tem o direito moral de dizer isso. Por quê? Porque essa lei é iníqua. Ela vai contra a lei natural, ela vai contra a lei divina, ela é inútil, completamente desnecessária, vai contra os costumes da população. Resultado é que vocês podem imaginar o quanto que a maior parte das leis que teoricamente regeriam o Brasil não valem o papel em que está escrito. Né? Você pega lá qualquer código desses, pega um vademecum daqueles, se você for usar todos os critérios definidos por São Tomás de Aquino, você vai aproveitar o material que caberia em 2 páginas. E nessas 2 páginas, provavelmente, não teria muito mais do que os 10 mandamentos. A parte de leis como meio fio inclinado, guia rebaixada, pintado de amarelo, sinal de trânsito, coisas que são maneiras de ordenar a lei natural para aquela população. Mas o que isso significa na prática? Quer dizer, quando que a gente tem que obedecer à lei, quando que a gente pode desobedecer, quando que a gente deve desobedecer? Basicamente, o governo de um país é como o governo de uma família. Então, as autoridades instituídas merecem o nosso respeito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles botam uma lei desnecessária, é uma lei que não serve para rigorosamente nada, que não visa o bem comum,
A gente tem que obedecer essa lei? A priori tem. Se ela não viola a lei natural, se ela não viola os costumes locais, se ela não viola a lei divina, a gente deve obedecer por respeito à autoridade. Agora, se essa lei vai contra a lei natural, vai contra os costumes, vai contra a lei divina, a gente tem o dever de desobedecer e enfrentar as consequências, seja cadeia, seja morte, seja o que for. É o nosso dever desobedecer a uma lei iníqua. Ninguém pode me obrigar a realizar um casamento gay, entre aspas, por exemplo. Ninguém pode me obrigar a roubar os bens de uma pessoa que está trabalhando, vendendo eles na rua, porque ele não tem um alvará, um camelô, por exemplo. Então, é uma questão bastante complexa, você fazer concurso para a guarda municipal, por exemplo. Porque você pode ser levado a ter que fazer coisas ruins. E aí você vai ter que dizer, não, eu não faço isso. Né? São funções que colocam responsabilidade moral muito grande sobre as pessoas. Porque a gente não pode obedecer a uma lei demoníaca, como uma lei que vai contra a lei natural, uma lei que vai contra a lei divina, e a gente não pode obedecer a uma lei que cause caos na sociedade, como uma lei que vai contra os costumes. Mas a gente pode obedecer a uma lei desnecessária. A gente pode obedecer a uma lei que não visa o bem comum, mas também não causa um mal tão grande. Simplesmente dá um privilégio para fulano Beltrano. Privilégio quer dizer lei particular, né? Justamente, uma lei que vise o bem do fulaninho de determinada categoria. A gente pode obedecer a isso, se não for causar um mal maior, por respeito à autoridade. E no Brasil, graças ao bom Senhor Deus, as leis iníquas normalmente não colam, as pessoas já não obedecem. A gente não precisa dar esses critérios todos, porque são critérios de bom senso. Né? Se chega o meu chefe para mim e diz, olha, você vai ter que dizer para a mulher onde é que ela vai matar o neném, a minha resposta vai ser, ah, tá, beleza, tranquilo, 2 vezes, tá? É claro que eu não vou obedecer. E a imensa maior parte da população, graças ao bom Senhor Deus, tem esse bom senso. E não vai fazer isso. Isso é um privilégio da nossa cultura. Isso é uma coisa porque a gente deve se orgulhar. Graças a Deus as leis no Brasil não pegam quando elas são desnecessárias. Graças a Deus as leis do Brasil não pegam quando elas vão contra os costumes. Graças a Deus as leis do Brasil não pegam quando elas violam a lei de Deus ou a lei natural. Então, o resultado, a gente tem já essa prática. Como eu disse no começo desse curso, tudo que a gente está vendo aqui, em última instância, para nós brasileiros, é bom senso. Porque a nossa cultura é uma cultura católica. O protestante brasileiro é mais católico do que um católico americano. A nossa cultura, ela já nos ensina isso. No colo da mãe, no colo da avó, que diz, eu sou sua mãe, você tem que me tratar melhor do que você trata as mulheres da rua. Isso é personalismo. Que já diz, você não vai fazer besteira só porque os seus amiguinhos todos estão fazendo, né? Se todos os seus amiguinhos pularem da ponte, você vai pular também? Leia-se, se o governo mandar você pular da ponte, você vai pular? Não, não vou pular não, muito obrigado. Então a gente trata essas leis iníquas e essas leis desnecessárias e essas leis que não visam bem comum, a gente trata como a gente trataria aquele tio velho que está gagá, que está lá numa cadeira de balanço. Aí ele chega para a gente e diz, sobrinho, vai lá e mata uma galinha para mim. A gente sabe que ele não vai fazer nada com a galinha. Ele não vai fazer uma galinha ao molho pardo. A gente sabe que ele está gagá. Ele vai ter esquecido da galinha daqui a 2 minutos, se é que ele cria galinha. Então o que a gente vai dizer? A gente vai bater no ombro deles, eu te amo, meu tio. Claro, meu tio. Né? E vai fazer outra coisa. E é assim que a gente trata, graças a Deus, o nosso governo, quando ele age como um tio gagá. Isso é uma riqueza fabulosa da cultura brasileira. Isso é uma coisa que nos livra de uma tirania abominável.
Vocês imaginam o que seria o Brasil se todas essas leis absurdas fossem respeitadas? Né? Imagina se todos os comerciantes pagassem todos os impostos e dessem notas fiscais de tudo que vendem. A gente ia estar pior do que a Coreia do Norte, a gente ia ter fome generalizada. Mas, graças a Deus, não é isso que acontece. Nós temos uma população de bom senso que reconhece. Vocês todos reconheceram o que eu falei. Eu não falei nenhuma novidade. A diferença é só que eu falei de uma maneira ordenada aquilo que vocês já faziam. Isso é uma riqueza maravilhosa da nossa cultura. Isso é uma coisa que a gente tem que preservar. E é por isso que eu falei tantas vezes, a gente tem que dar a volta na lei. Porque isso é uma coisa que o brasileiro, graças a Deus, sabe fazer. A gente não acredita que porque algum pafunço em Brasília escreveu uma asneira no papel, aquela asneira passa a ter um significado moral relevante. A gente não acredita que a gente tem que obedecer a qualquer besteira que falaram para a gente. A gente sabe que a gente deve seguir os costumes. A gente sabe, como a gente viu no caso da empresa, que impostos eu tenho que pagar? Os que todo mundo paga. Que impostos eu posso sonegar? Os que todo mundo sonega. O que é isso? É seguir o costume. É fazer a coisa da maneira correta. É agir honestamente. É dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao comerciante o que é do comerciante. Então, assim, a legislação, no caso específico do Brasil, ela nos dá essa obrigação de pensar antes de obedecer. Mesmo porque, muitas vezes, na maior parte das vezes, é impossível conhecê-la. Eu não acredito em advogados que fazem, que trabalham em causas trabalhistas e criminais e cíveis. Por quê? Porque é uma tamanha quantidade de leis, de jurisprudência, de precedentes, que não tem como alguém conhecer a fundo aquilo tudo. Ele vai ser uma porcaria em todas as áreas. E é por isso que o campo das leis no Brasil é tão longe da realidade. No Brasil, eu costumo dizer aos meus amigos advogados que eles são que nem a médium no centro espírita. Por quê? Porque eles lidam com um mundo que, para a população, é um mundo de fantasmas. É um mundo incompreensível e um mundo até um pouco macabro. Se uma pessoa tem um botequim e começa tudo a dar errado, o freezer queima, roubam dinheiro do caixa, o fornecedor chega tarde, a televisão pifa no dia do Jogo do Brasil, o que ele vai fazer? Ele vai pensar, eu estou com encosto, tem que me livrar desse encosto. A primeira coisa que o bobo vai fazer é ir para a esquina, botar um guaraná na esquina para o encosto, para ver se o encosto vai embora. Se o comerciante está lá no comércio dele, o industrial está lá na indústria dele, e começa a aparecer um fiscal atrás do outro, reclamando disso, reclamando daquilo, dizendo que isso está errado, que aquilo outro está errado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar se livrar do fiscal. Ele vai chegar e dizer, escuta, meu amigo, o que você está querendo separar com isso? Mas e se o encosto não vai embora do botequim, o que o cara vai fazer? Ele vai chamar alguém que sabe falar com o encosto. E vai pagar essa pessoa para ela falar com o encosto na língua do encosto e mandar ele embora. Convencer ele a ir embora. E se a pessoa não consegue se livrar do fiscal, o que ela vai fazer? Ela vai procurar um advogado, que sabe falar a língua do fiscal, para o advogado botar o fiscal para fora. Porque o direito no Brasil ele não tem nada a ver com a moral. Né? Num país moderno, que graças a Deus o nosso não é, num país moderno, o direito é a moral mínima, quer dizer, você tem que obedecer a todas as leis e, além disso, procurar ser uma boa pessoa, etc. No Brasil, não. No Brasil, o direito é uma coisa completamente sem sentido. Se você entra num fórum, você não tem a menor ideia do que vai acontecer, a não ser que você saiba que aquilo não vai ter nada a ver com os costumes normais da população. Por quê? Porque aquilo é um mundo de fantasia. Aquela lei toda não tem nada a ver com os costumes, não tem nada a ver com o que se faz. Então, por isso, a gente evita ao máximo
esse contato com a justiça. Né? Ninguém que no Brasil tenha tido contato com a justiça, fora alguém que saiba falar a língua de encosto, né? Um advogado, nenhuma pessoa normal que já tenha entrado num fórum por ter sido intimado quer voltar. Porque aquilo tudo é uma loucura sem sentido. Aquilo tudo é uma coisa que, a única coisa que ele tem certeza é que se sair justiça dali vai ser por acaso. Então isso nos dá uma responsabilidade muito maior pela ausência de meios legais de resolução de conflitos. Agora, graças a Deus, está começando a haver a ideia de arbitrar os conflitos, etc. Um sonho meu, eu já até tentei fazer, era fazer tribunais de arbitragem que julgassem segundo a moral clássica, né? Segundo Santo Afonso Maria Ligório, etc., julgassem os conflitos, explicassem direitinho por que chegaram àquela conclusão, segundo a moral que a população brasileira reconhece. E agora dá para fazer um negócio desse e isso ser reconhecido. E eu espero que alguém faça. Eu não consegui, mas alguém mais esperto que eu vai conseguir. E assim a gente deve procurar resolver os nossos conflitos sempre, ao máximo, por bem, sem recorrer ao judiciário. Por quê? Porque a gente sabe que eles vão ser julgados por leis inúteis, leis iníquas, leis que vão contra o costume. Então é melhor não chegar lá. Só ir para lá em último caso quando a coisa for absolutamente necessária. Vamos tentar resolver a coisa por bem, no papo, oferecer uma reparação quando a gente é culpado, sugerir uma reparação plausível quando a gente é a vítima. É uma coisa que a gente pode e deve fazer para ajudar a ordem social a se conformar a essa ratio divina, que é negada pelas nossas leis malucas, que é negada pelo nosso judiciário, que age como se aquelas leis malucas fizessem algum sentido. Resultado, gente, a legislação no Brasil é um caso à parte. A gente não pode tratar a lei no Brasil do mesmo jeito que se trata a lei na Alemanha, onde as leis são cuidadosamente pensadas. As leis na Suíça, onde não se passa uma lei inútil nunca. Onde cada coisa é pensada. Aqui no Brasil, não. A lei já é aprovada sabendo que ela não vai colar, sabendo que aquilo vai servir para, no tribunal, ajudar o fulano que ajudou a pagar a campanha do deputado. Só quando entrar naquele meio maluco do tribunal que aquilo vai servir para alguma coisa. Então a gente deve evitar o tribunal, a não ser que a gente seja advogado, claro. E se a gente é advogado, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar a volta na lei. Um bom amigo meu, por exemplo, ele era conselheiro tributário, do Estado. Os outros conselheiros ficavam loucos com ele, porque ele interpretava a mesma lei de maneiras opostas, no mesmo dia. Eles diziam, mas qual é a sua interpretação? Ele sempre dizia, aqui não vai vitimar o contribuinte. Eu estou aqui representando as indústrias, representando as empresas, representando o contribuinte. Eu vou dar a interpretação que for melhor para o contribuinte, sempre. E essa é a função do advogado católico. A gente vê o Sobral Pinto, grande advogado católico, por exemplo. Ele chegou a dar voltas na lei maravilhosas. Quando o líder comunista Carlos Prestes estava sendo maltratado na cadeia no tempo da ditadura Vargas, Sobral Pinto usou a lei de proteção aos animais para conseguir acabar com os maus tratos ao Prestes. Acabar com aquele atentado à dignidade humana do Prestes. Apesar de ele ser comunista, ele é gente. Ele merece ter sua dignidade reconhecida, não pode ser torturado, não pode ser maltratado. Então, um grande advogado católico, Sobral Pinto, ele usou a lei de proteção aos animais. Brilhante, maravilhoso. Não tinha nenhuma lei que proibisse tortura. Vamos usar a lei de proteção aos animais. Esse é o papel do advogado. E o papel de nós, outros que não somos advogados, é procurar agir de maneira ética, correta, de acordo com os costumes da sociedade. Evitar ao máximo as interações com um sistema
de que a gente sabe que, infelizmente, não há de sair justiça. E assim a gente consegue fazer a nossa parte para que a sociedade se torne mais justa.